Olá, hoje damos início à leitura da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que é seguida de uma segunda carta do apóstolo aos cristãos da cidade grega de Tessalônica. O autor desta epístola identifica-se como sendo o apóstolo Paulo. É quase certo que Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses enquanto estava na cidade de Corinto, na companhia de Silas e Timóteo, remetentes com ele dessa mesma carta. Muito provavelmente foi escrita entre os anos 50 e 51 depois de Cristo, seguido pouco depois pela segunda carta aos Tessalonicenses. Portanto, 1 e 2 Tessalonicenses estão entre as primeiras cartas que temos das mãos de Paulo, sendo que somente Gálatas tem alguma possibilidade razoável de ter sido escrita em data anterior a estas. Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses depois de ter recebido um relatório de Timóteo acerca do estado da congregação dos cristãos na cidade de Tessalônica. Paulo escreve com alegria e alívio por saber que os tessalonicenses continuavam firmes na fé, apesar da partida prematura de Paulo e de seus colaboradores e da perseguição que ainda sofriam da parte das facções hostis. Foi o rei Cassandro da Macedônia quem fundou em 315 a.C. a cidade de Tessalônica, em homenagem à sua esposa Tessalônica, irmã de Alexandre o Grande, durante o Império Romano. Tessalônica era uma capital provincial grega com mais de 200 mil habitantes. Essa cidade portuária existe até hoje, sendo a segunda maior cidade da Grécia e a principal região grega da Macedônia. Sob o domínio do Império Otomano, até 1912, a cidade distinguia-se por sua população maioritária judaica e de origem sefardita, em consequência da expulsão dos judeus da Espanha. A língua mais falada na cidade era o ladino, língua derivada castelhano, e o dia de descanso oficial da cidade era o sábado. Na segunda viagem missionária, Paulo e seus companheiros, Silas e Timóteo, chegaram a Tessalônica pela estrada de Filipos. Ora, em Filipos, Paulo e seus companheiros foram espancados e presos por pregarem que Jesus era o Cristo. Depois de libertos, chegaram a Tessalônica, onde Paulo pregou a palavra da verdade por 3 sábados sucessivos na sinagoga. No local, muitos creram no Evangelho e por essa mesma razão Paulo teve que fugir para Bereia. Caso contrário, teria sido preso ou morto. Acerca do conteúdo das cartas, temos uma rica fonte de ensinamentos. Sobre os últimos dias que corre através das cartas aos Tessalonicenses, a pregação de Paulo em Atenas, registrada em Atos 17, confirma que sua estratégia entre as audiências não judaicas nesse período era destacar o juízo vindouro que Deus havia colocado nas mãos de Cristo ressurreto. A volta de Cristo ocorreria no tempo em que Paulo chama de Dia do Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:2 e 2 Tessalonicenses 2:1. Neste dia haverá a ressurreição do justo para herdar a salvação na presença do Senhor. Capítulo 4:16 e 5:10. Outra notável característica das cartas aos Tessalonicenses é a afirmação de Paulo de que Cristo é Deus, e ainda mais contundente por causa da antiguidade das cartas e da natureza espontânea e não premeditada das referências. Em alguns trechos da carta, Jesus e o Pai são postos juntos, como fonte comum de bênçãos divinas e a quem são dirigidas as orações. Há uma designação semelhante das prerrogativas da divindade a Jesus Cristo, a ação conjunta das 3 pessoas da Trindade, e é mencionada em 2 Tessalonicenses 2:13 e 14. Na segunda vinda de Cristo, Jesus porá fim à história, ressuscitará os mortos, julgará o mundo e conferirá aos filhos de Deus sua glória final. Em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, a vinda de Cristo será uma descida dos céus, proclamada por uma trombeta, uma palavra de ordem e a voz dos arcanjos. Os que tiverem morrido em Cristo serão ressuscitados, e os cristãos vivos sobre a terra serão elevados para se encontrarem com Cristo. Esse acontecimento marcará o fim da vida neste mundo. Como temos conhecido, é o começo da vida de comunhão ininterrupta com Deus. O mundo gentílico será convidado à fé e os judeus serão trazidos ao reino. Haverá falsos profetas e falsos cristos. Haverá apostasia da fé e tribulações. Para os fiéis, nenhuma data pode ser deduzida dessas predições.
A ocasião da segunda vinda de Jesus permanece completamente desconhecida. Cristo ensina que será um trágico desastre para quem não estiver pronto quando ele voltar. Sua segunda vinda deve estar sempre em nossas mentes, encorajando-nos no nosso presente serviço cristão, ensinando-nos a viver prontos para encontrar Cristo a qualquer momento. A partir desse panorama das cartas de Paulo aos cristãos de Tessalônica, desejo a você uma excelente leitura. Maranata, ora vem Senhor. Amém?